E aí, meus queridos? Caramba, quanto tempo! Eu arrisco até dizer que estou com saudade de aluno, olha isso. É claro que eu estou com saudade de vocês, sentindo falta das nossas aulas presenciais, né, desse convívio que a gente sempre tem. É a nossa vida, né? Essa sala de aula, esse ambiente de escola. Eu espero que vocês se cuidem mesmo para que isso passe o quanto antes, que a gente possa se encontrar o mais rápido possível, tá? Por enquanto a gente segue aqui, de alguma maneira, eu fazendo um contato com vocês visual, vocês me veem, eu infelizmente não vejo vocês, e eu espero que vocês estejam aproveitando essas atividades. Mantenham um contato mais frequente aqui com o grupo, para que de alguma forma a gente possa continuar com esse vínculo, tá? Eu vou fazer agora a correção das atividades que eu deixei para você na semana passada. Esses exercícios de probabilidade. Deixei um vídeo. Se você não viu, se você não fez, pausa isso agora, volta lá, faz. E se não entendeu, tem alguma dúvida, deixa no comentário para mim, que de alguma maneira eu tento te ajudar, tá bom? Vamos fazer assim? Se você não fez os exercícios e assistiu o vídeo, eu vou começar uma questão, você pausa, tenta fazê-la e quando terminar, solta o pause, que aí eu resolvo contigo, tá bom? Eu quero ajudar e conto com você. Vamos nessa. Primeira questão. No lançamento de um dado perfeito, qual é a probabilidade de que a face voltada para cima seja um número quadrado perfeito? Números quadrados perfeitos são aqueles que têm raiz quadrada exata. Se não fez, pausa, tenta e daqui a pouco a gente continua. Pronto. O que eu tenho que saber? Como eu já fiz para você, já expliquei lá no vídeo, probabilidade é sempre uma fração em que eu vou comparar o número de casos que me interessam, os casos que a gente chama de favoráveis, e o número de casos possíveis, ou seja, tudo o que pode acontecer com aquele experimento, certo? Isso é probabilidade, é assim que a gente vai calcular sempre. Tá bom, Luciano, como é que eu vou fazer nesse nosso caso em especial? Primeiro, quando eu lembro, né, do que é um dado, tem até essa figura me ajudando nisso, eu sei que esse dado tem 6 faces. Ou seja, eu tenho 6 possibilidades para uma face ficar voltada para cima. Quais são essas possibilidades? Vou escrever aqui, ó. Possibilidades. As possibilidades são eu obter o número 1 para cima, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Concorda comigo? Eu tenho 6 chances, 6 casos possíveis. Então eu já sei aqui, ó, vou colocar aqui embaixo, que quem vai ficar embaixo é o número 6, porque são os casos possíveis. Quem vai ficar em cima? O que eu quero que aconteça. Reparou? Qual é a probabilidade de que a face voltada para cima seja um número quadrado perfeito, que tem raiz quadrada? Aí eu tenho que ir lá olhar. Ó. O número 1 tem raiz quadrada exata? O número 1 tem. Tem sim, tem raiz quadrada exata. 1, raiz quadrada é 1. Show, então esse cara me interessa. O número 2 tem raiz quadrada exata? Não, não tem ninguém que multiplicado por ele mesmo dê 2, então não me interessa. O 3 tem uma raiz exata? Quem vezes ele mesmo dá 3? Ninguém. Ah, mas o 4 tem. Olha aqui, ó. O 4 tem, porque 2 vezes 2 dá 4. A raiz quadrada do 4 é 2. O 5? O 5 não tem. O 6 também não. Então, dessas 6 possibilidades, 2 são favoráveis. 2 me interessam. Então, eu vou escrever que o número de casos favoráveis é 2. Probabilidade, 2/6. Claro que a gente vai simplificar. Claro que eu vou melhorar isso. Lembra, para simplificar, eu divido em cima e embaixo pelo mesmo número. Aqui, os dois são pares. A gente já trabalhou os critérios de divisibilidade para ajudar nisso, né? Então, 2 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. Então, eu vou dizer que a probabilidade é 1/3. Show! Vamos para a segunda. 2. Em uma urna, existem bolas numeradas de 0 a 20. Todas elas possuem a mesma chance de serem retiradas. Determine a probabilidade de se retirar uma bola com um número múltiplo de 3. Quem não fez, pausa e eu continuo. Ótimo. Quando eu digo para você que todas as bolas têm a mesma chance de serem retiradas, eu quero dizer que elas são iguais.
nenhuma vai aparecer mais ou menos que a outra, porque foi influenciado, tá? Para a gente fazer a probabilidade, calcular a probabilidade, eu vou deixar registrado aqui, ó, que é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, do mesmo jeito. Mas, Luciano, quantos são os casos possíveis? Aí é que tá. Eu tenho que ver quantas bolas eu tenho ali dentro. Ah, 20, né? É mole. Não, queridos, cuidado, porque a gente começou a numerar do zero. Então, eu vou escrever isso aqui, que é para ficar registrado, porque vai ajudar a gente, inclusive, a determinar o número de casos favoráveis. Então, vem, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Beleza, conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Contou? Eu tenho 21 bolas ali dentro. 21 casos possíveis. Então, ó, deixa isso registrado. Ótimo. Agora, quais são os múltiplos de 3? Lembra, múltiplo de 3 é aquele que vai de 3 em 3. 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2 e assim por diante. Então, eu vou registrar esses caras aqui, ó. O 0, é claro que é um múltiplo de 3. 3 vezes 0. Agora, ó, esse, lembra? Andando de 3 em 3? Aqui, ó. Eu tenho todos esses números múltiplos de 3. Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 múltiplos de 3. Aqui, ó. 7 em 21. 7 21avos. Mais uma vez, se dá para simplificar, simplifica. E aqui a divisão vai acontecer ao mesmo tempo por 7. 7 por 7 dá 1. 21 por 7, 3. Eita, novamente, 1/3 de chance, né? Probabilidade é 1/3. 3. Um saco contém 8 bolas idênticas, mas com cores diferentes. São 3 bolas azuis, 4 bolas vermelhas e uma amarela. Retira, seu acaso, uma bola. Na letra A, eu quero saber qual é a probabilidade dessa bola retirada ser amarela. Quando eu falo aleatoriamente, é justamente isso, sem saber o que vai acontecer. De novo, probabilidade, vou deixar registrado aqui no cantinho direito, é o número de casos favoráveis sobre tudo o que eu tenho e que pode acontecer. Para eu retirar uma bola amarela, vamos lá, ó, vou escrever aqui, probabilidade AM, que é de sair amarela. Eu tenho que ver quantas bolas amarelas eu tenho. Uma só. Eu só tenho uma bola amarela, então só uma bola me ajuda, só uma bola é favorável. E qual é o total de bolas? 8 bolas, olha lá. Ele falou, 8 bolas idênticas. Se não tivesse dito isso, eu contaria 3 bolas azuis, mais 4 bolas vermelhas, mais uma bola amarela, ao todo 8, de fato. Então já está registrado para a gente. A probabilidade de obter uma bola amarela é 1/8. E na letra B, qual é a probabilidade da bola retirada ser azul? Então, vou botar probabilidade azul. Ué, faz a mesma coisa. O total de bolas é o mesmo. O que vai mudar agora é o número de casos favoráveis, porque eu quero azul. Então, eu tenho 3 bolas azuis. 3. Probabilidade, 3/8. Repara numa coisa, ó. Eu tenho 3 vezes mais chances de obter uma bola azul do que uma bola amarela. Interessante, né? Vamos para número 4. 4. Qual é a probabilidade de tirar um ás, representado pela letra A, ao retirar, ao acaso, uma carta de um baralho com 52 cartas, que possui 4 naipes, copas, paus, ouros e espadas, tendo apenas um ás em cada naipe? Quem não fez pausa, a gente volta. Isso. Não sei se você sabe, né, o que é um baralho e tal, mas você está vendo aí algumas cartas de baralho. Esses são os ases e cada um dos naipes está representado abaixo. Naipe de ouros, naipe de paus, naipe de copas e naipe de espadas. Cada um desses naipes, num baralho de 52 cartas, tem uma letra A, um mais, tá bom? Para a gente calcular essa probabilidade, de novo, favoráveis sobre possíveis, eu já nem vou colocar mais isso aqui, eu tenho que ver qual o total de possibilidades. Ué, se eu vou retirar uma carta, tá vendo? Qual a probabilidade de tirar um ás? Eu vou tirar uma carta. Então, são 52 ao todo. Possibilidades, 52. Show? Tá bom, mas quantas dessas 52 cartas me favorecem? Queridos, não são 4 naipes? 1, 2, 3,
4 possibilidades de eu tirar um mais. Então, aqui, ó, 4/52. Luciano, dá para simplificar? Obviamente que sim. Quando eu simplifico por 4, isso dá 1/13. É a probabilidade de obter um mais ao retirar, ao acaso, uma carta de um baralho com 52 cartas. Show, né? Vamos para a última. 5. No lançamento de 2 dados perfeitos, qual é a probabilidade de que a soma dos resultados obtidos seja igual a 6? Bom, se não fez, pausa e eu já volto. Top! De novo, dados perfeitos são aqueles que não têm nenhum lado, né, pesando mais do que o outro. É tudo certinho e as chances são as mesmas para qualquer número. Eu quero que a soma dê 6. Sempre probabilidade é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Perfeito. Luciano, qual é o total de possibilidades? Não é 6 e 6? 12? Não, senhor. Cuidado com isso. A gente tem que observar como eles podem cair. Quais as faces que podem sair nos dados. E eu vou te mostrar isso assim, ó. Quer ver? Vou chamar, então, de dados A e B. Pode ser? E aí vou observar essas chances de acontecimento. Vê aqui comigo, ó. Pode ser que no dado A eu obtenha o 1 e no dado B também o 1. Isso é uma chance. Pode sair 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6. Não foi? Eu tive aqui 6 possibilidades. Você concorda comigo? Eu tenho aqui 6 chances. Só que eu só fiz para aquele caso em que o A deu 1. Eita! Então, se eu fizer para todos os casos diferentes no A. Olha só, vou fazer todos eles. Fica de olho. Seis, 5, 6, 6. Você viu agora? Eu fiz todas as possibilidades. Do 1 do A com 1 em todos os casos no B e do 6, no A até todos os casos em que o 6 também aparece no B. Então, aqui eu tive 6 possibilidades. Aqui também tem 6, aqui também tem 6, aqui também tem 6 e aqui também tem 6, em todos eles. Ao todo são, 36 possibilidades. Foi? Bacana, né? Tem uma outra maneira de fazer isso. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Repara, eu posso pensar assim, ó. Você já aprendeu isso em algum momento, tá? Eu vou imaginar que aqui sejam os dados A e B. E aí vou pensar assim. Quantas são as possibilidades de eu obter um número no dado A? São 6 possibilidades. E quantas possibilidades de eu obter um número no dado B? 6 possibilidades. Isso a gente conhece como princípio multiplicativo, né? E aí, como eu tenho esses dois casos independentes, o que sai no A não interfere no que sai no B, eu multiplico essas possibilidades. E aí eu digo que eu tenho um total de 36 também. Foi? Isso foi só para a gente calcular o número de casos possíveis. Olha lá, 36. Luciano, e o número de casos favoráveis? Já está praticamente feito. Eu tenho, nessa lista de opções que eu botei aqui, que ver quando a soma dá 6. Olha lá, ó. Eu quero soma dando 6. Tranquilo. Aqui, olha quando dá 6. Só dá 6 nesse caso, ó, 1 e 5. Onde é que dá 6 nessa aqui? Para dar 6 é 2 e 4. Nessa, 3 e 3. Nessa, 4 e 2. Nessa, 5 e 1. E nessa aqui, nenhuma chance. Não tem nenhuma chance, porque se eu começo no 6, qualquer número que eu somar, já vai passar dele. Viu? 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades da soma ser 6. 5, 36avos. Dá para simplificar, Luciano? Não, não dá. Então acabou a nossa probabilidade. 5 36avos de chance, de probabilidade de dar soma 6. Foi? Abraço, queridos.